Olá pessoal, então eu quero fazer uma continuação do que eu comecei a fazer no vídeo passado. Eu avisei que era um assunto complexo, que eu via sendo abordado de forma muito superficial por aí, e eu quero dar uma aprofundada, e eu avisei que para isso seria necessário fazer 2 vídeos, pelo menos. Então, no vídeo passado, eu explorei um pouquinho das motivações das pessoas que buscam fazer terapia com o ChatGPT. Motivações essas muitas vezes financeiras, porque as pessoas estão empobrecidas e elas não têm dinheiro para investir em psicoterapia. Embora eu sei que esse negócio de caro barato é uma coisa relativa, né? E tem gente que diz, você acha caro, mas você está gastando com outras coisas. Mas o fato é, as pessoas não têm dinheiro ou não estão percebendo que vale a pena gastar o dinheiro com isso. Por quê? Porque há uma percepção das pessoas de que o serviço que está sendo oferecido de psicoterapia não é um serviço que está fazendo muita diferença na vida das pessoas, tá? Não vou falar de todas as experiências, eu sim defendo terapia, acho que pode ser um processo maravilhoso, muito transformador, mas existe uma percepção geral de que isso tem sido feito de forma muito leviana e sem qualidade. Então as pessoas têm buscado utilizar a inteligência artificial para isso, justamente por buscar algo que tenha um pouquinho mais de confiabilidade, um pouquinho mais de, enfim, algo que possa de fato trazer alguma coisa diferente para a sua vida. E uma coisa importante de se ressaltar, não só no Brasil, mas no mundo, o número 1 em uso do ChatGPT é para fazer terapia. Então, as pessoas estão fazendo isso no mundo inteiro. Isso aí é uma coisa que não adianta a gente simplesmente ficar criticando as pessoas, que bando de gente irresponsável, não estão cientes dos riscos, que absurdo você confiar a sua vida, suas intimidades, falar dos seus problemas para um robô que, sei lá o que esse robô vai te dizer, como é que você confia para fazer uma coisa tão séria dessa forma, né? O fato é que as pessoas estão fazendo isso. Por quê? Porque há uma demanda muito alta para tratamento em saúde mental, as pessoas estão muito adoecidas, ansiedade, depressão, toque, transtornos do sono, inúmeros transtornos mentais estão altamente prevalentes no mundo e as pessoas estão precisando de ajuda. E por algum motivo as pessoas não estão encontrando essa ajuda disponível com pessoas de verdade, portanto elas se voltam para os robôs, tá? Isso é uma coisa que tem acontecido no mundo inteiro, mas no Brasil isso chama a atenção por causa do nosso contexto de vulnerabilidade, como eu expliquei no vídeo passado, em que as pessoas, elas de fato estão tendo dificuldade de encontrar um profissional qualificado para tratar dos seus problemas. Isso aí é fato no Brasil, né? E eu quero no vídeo de hoje com vocês aprofundar um pouquinho o que acontece de fato nesse processo das pessoas que buscam terapia no ChatGPT. Se você nunca fez isso, eu não estou te incentivando a fazer isso de forma alguma. Eu só quero trazer mesmo a título de informação. Então, em primeiro lugar, as pessoas, o que elas fazem? Elas estão com algum problema, estão se sentindo mal, com algum sintoma de ansiedade, depressão, e o ChatGPT aparece lá, como eu posso te ajudar? A pessoa, poxa, né? Vou lá escrever como eu estou me sentindo. É simples assim, então a pessoa digita lá, não vejo sentido na minha vida, não sinto vontade de acordar, não quero levantar da cama, tenho pensamentos tristes recorrentes, estou completamente desmotivada, meu casamento está ruim, não consigo me relacionar com os meus filhos, blá, 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 blá. A pessoa, de certa forma, ela consegue, nessa inteligência artificial, falar com bastante sinceridade. Porque ela não tem medo de ser julgada. Então, ela coloca lá tudo, desabafa completamente. E aí, o que acontece, tá? Eu vou explicar para vocês o que acontece no processo de psicoterapia para mostrar o paralelo de como a inteligência artificial vai trabalhar isso. Então, em primeiro lugar, existe um momento de acolhimento da dor. Quando um paciente chega pra gente com um problema, seja qual for, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir à vontade. A gente precisa trabalhar com o paciente para construir um vínculo, que ele confie na gente, confie de que eu não vou utilizar essa informação contra ele, de que eu não irei contar para as pessoas fofocas a esse respeito e não irei tratar isso de forma leviana e que eu de fato estou aberta para acolher. E isso, gente, o ChatGPT ele tenta fazer. Eu não sei se você já fez isso antes, eu fiz para experimentar. Ele coloca, nossa, que triste, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Ele tenta dar uma simulada, como se fosse um terapeuta mesmo, que estivesse te entendendo. Isso daí
Às vezes para algumas pessoas funciona e para muitas pessoas não funciona, tá? Digo logo, para mim, por exemplo, não funcionaria. Eu acho isso uma balela. Um robô me dizendo, nossa, sinto muito, não sente nada, né? Mas vamos ver, uma pessoa que tá muito vulnerável, que tá num momento ruim, muitas vezes ela, poxa, a primeira pessoa, não é nem uma pessoa, né? É a primeira coisa que diz que sente muito diante do meu sofrimento, que valida esse meu sofrimento de alguma forma. Então, para muitas pessoas isso tem bastante valor. Em seguida, a esse processo de acolhimento, né, de validação da dor, há um processo de diagnóstico situacional, em que a gente não necessariamente vai diagnosticar o paciente com algum transtorno mental, mas a gente precisa compreender essa dor, compreender a origem dessa dor, compreender o que está acontecendo na vida do sujeito para causar aquele sofrimento. E isso, assim, muitas vezes é um processo bastante libertador, inclusive, porque a pessoa, ela está sofrendo e ela, na maior parte das vezes, ela não sabe por que ela está sofrendo, ela só sabe que dói. Então, é um momento que não é feito de forma leviana. Muitas vezes a gente precisa de várias sessões para conseguir fazer esse diagnóstico bem feito. É um processo de avaliação que precede a psicoterapia, que não é nem a psicoterapia acontecendo, é como se fosse só a prévia, o início. E nessa parte, o ChatGPT ele tende a ser muito rápido, tá? O que eu vou demorar várias sessões para fazer, porque eu preciso conhecer o paciente, eu preciso que ele estabeleça vínculo comigo, eu preciso que ele confie em mim, que ele conte com muita sinceridade sobre o que está acontecendo, sem me esconder as partes ruins, que ele me conte mesmo. Muitas vezes a pessoa, porque está diante de um robô, ela vai lá e se abre total, sem firulas, não esconde nada. E nessa hora o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial que ele é programado para dar uma resposta para situações. Uma coisa que o ChatGPT não faz, que aí eu já estou entrando nos problemas, né? Ele não vai dizer, eu não sei. Eu não sei por que você está se sentindo assim. Eu não sei por que isso está acontecendo com você. Ele vai dar várias hipóteses. E ele vai dar hipóteses mais prováveis e menos prováveis para você investigar. Mas ele muito provavelmente já vai fazer um indicativo do diagnóstico da situação. Por exemplo, uma mulher que está muito triste, sem vontade de sair da cama, blá blá blá, ele vai dizer, parece que você está com depressão. Esses sintomas são sintomas de depressão. E isso, para muitas pessoas, é, poxa, um alívio. Vou perder meu tempo indo para um psicólogo que, em primeiro lugar, talvez nem vai acertar o meu diagnóstico, vai demorar que só para conseguir estabelecer um diagnóstico situacional do que está acontecendo comigo e talvez vai errar, porque não tem muito conhecimento, enfim, por todos os motivos que eu falei no vídeo passado. Então, complicado, né? Muitas pessoas preferem confiar na inteligência artificial porque acham que de alguma forma ela tem mais base, ela tem mais dados, ela tem mais informações disponíveis, né? Enfim. Isso aí seria um segundo momento. Isso aí o ChatGPT faz. Um terceiro momento seria a proposta de solução desse problema. Em toda psicoterapia vai ter uma forma de abordar essa situação e vai propor uma solução para isso. Não necessariamente vai resolver 100% do problema, mas vai propor uma saída para essa situação dolorosa de sofrimento. E aí o ChatGPT, ele vai fazer isso provavelmente com base, pelo que eu já andei experimentando no aplicativo. Vai utilizar TCC, utiliza muita coisa de neurociências e utiliza algumas coisas de análise do comportamento, que são as abordagens da psicologia que tem mais evidência científica de funcionar para essas situações, enfim. E pasmem, gente, muitas vezes ele vai acertar. A verdade é essa. Muitas vezes o ChatGPT, ele dá umas respostas muito coerentes de coisas muito práticas que você pode fazer, que funcionam, que parecem simples, mas porque você está adoecido, você não percebe. Então, por exemplo, umas coisas do tipo, você está com dificuldade de sair na cama, tente estabelecer um horário para você se acordar que não seja tão cedo e que não seja tão difícil para você e que dê para você cumprir com seus compromissos. Tente estabelecer uma rotina matinal que seja agradável. Um chazinho, um café que você goste, um café da manhã que você tenha vontade de comer e tal. Coisas para fazer de manhã, de preferência antes do trabalho, que te motivem de alguma forma, né? Gente, são conselhos muito bons. A verdade é essa. São conselhos que muitas vezes são muito coerentes e que funcionam. Não vou dizer que não é mega profundo, não é a mega solução do seu problema,
Até porque coisas mais profundas o ChatGPT não vai conseguir. Ele tenta mimetizar uma compreensão da sua alma, né, de aspectos mais existenciais e profundos. Mas é um robô, tá? Bem limitado nesse ponto. Agora, nessa parte de neurociências, de questionar pensamentos disfuncionais, o ChatGPT é muito bom. Né? Se você coloca, por exemplo, eu acho que a minha vida não tem sentido, por isso eu não quero sair da minha cama. Ele consegue identificar que isso é um pensamento disfuncional. E ele começa a te questionar nesse ponto, tal como em uma terapia cognitiva comportamental. Então, nesse ponto, o ChatGPT funciona. E qual seria o problema, então? Nossa, Ana, você tá falando bem, tá falando mal dos psicólogos e bem do ChatGPT, né? Qual é a tua? Quer acabar com a tua profissão, né? Então, onde é que tá o pulo do gato? Primeiro lugar, na versão de 2025 do ChatGPT, nós estamos no ChatGPT 5 atualmente. Mas em 2025 a gente utilizou o ChatGPT na versão 4. Ele tinha alguns problemas. Esses problemas eram conhecidos das pessoas que estão na empresa, os programadores, mas essa versão foi lançada mesmo assim. Que problemas são esses? O ChatGPT, quem tem o costume de utilizar sabe do que eu estou falando. Ele era muito bajulador. Muito bajulador. E isso potencializa muitos problemas quando se trata de terapia. Olha só, quando um paciente chega para mim, eu não posso ficar numa posição de concordar com tudo que ele fala. Eu não posso ficar numa posição de sempre validar o ponto de vista dele. Eu preciso ter momentos de confrontação, especialmente quando eu vejo que aquilo é disfuncional, que aquilo não é saudável, que ele está precisando de um olhar diferente, de uma alteridade para tirar ele daquela situação. Uma inteligência artificial que só concorda com tudo que você fala e fica te bajulando é muito perigosa. Porque, veja, se eu estou com comportamentos extremamente problemáticos e manipuladores em um relacionamento, e eu coloco que eu estou estressada porque, sei lá, o meu namorado quer ter amigos, ele quer sair de casa sem mim. Então, é interessante uma pessoa diferente que te coloque, olha, você não acha que você está sendo um pouco controladora? Que isso é uma coisa meio tóxica, né? Você tá controlando demais a pessoa, ela tem direito de ter a individualidade dela, lá. Você imagina uma inteligência artificial que vai dizer, poxa, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Vamos encontrar aqui formas de controlar melhor o seu namorado? Então, isso aí era um problema meio tosco que a versão 4 tinha. Inclusive, essa versão 4 ainda está funcionando ainda hoje, tá? Eu dei uma pesquisada rápida aqui e vi que 13 de fevereiro de 2026 essa versão será desativada. E estão dizendo que a versão 5 não apresenta esses problemas. Veremos. Eu não boto minha mão no fogo, tá? Não boto mesmo. Especialmente se você trata de pacientes com transtorno de personalidade, pessoas manipuladoras. É muito complicado você ter um terapeuta robô bajulador. É muito complicado um terapeuta de verdade, real, bajulador, mas também um robô bajulador total. Até porque o robô parece que tem essa áurea de, nossa, mas ele tá com todas as informações da web, ele tá super atualizado cientificamente, então se ele falou, é porque é, né? E daí eu vou entrar em outro problema do ChatGPT. Ele não admite que tá errado. Isso daí também é um problema da versão 4. Dizem que a versão 5 talvez tenha corrigido esse problema. Eu não acredito, porque esse aplicativo ele funciona te dando sempre respostas. Eu nunca vi até hoje o ChatGPT dizer, eu não sei. Tente conversar com alguém. Nunca. Você pode colocar o que for de pepino, de coisa complicada ali, que ele traz pra você uma super confiabilidade, de que ele sabe o que ele tá falando. Então, se ele te aconselha a fazer tal coisa, é porque ele sabe, é porque ele pesquisou em inúmeras bases de dados de artigos científicos ultra atualizados, muito mais atualizados do que qualquer psicólogo de carne e osso. Então, isso também é um problema. E qual é o problema dele nunca admitir que está errado? É que, vamos lá, você é leigo. Se o ChatGPT te falar besteira, você não vai saber. Você não vai saber. Eu sei quando ele está falando besteira, porque eu sou da área. Então, quando eu simulei e vi que ele estava falando abobrinha, isso aqui tá errado. Aí eu corrijo. Você está falando besteira. Aí ele admite, opa, desculpa, o correto é isso aqui. Na hora que ele é confrontado, ele consegue corrigir. Mas se você não confrontá-lo, ele vai seguir naquela mesma linha de raciocínio errada e isso pode ter diversas consequências. Eu acho que se vocês já viram vídeos a esse respeito por aí na internet, porque tem vários, vocês estão sabendo, talvez estejam, né? Sabendo do processo judicial que está rolando na Califórnia, de alguns casos de pessoas que se suicidaram e que
a família alegou que foi por influência do ChatGPT na versão 4. Por todos esses problemas que eu falei. Porque quando você começa a falar, sei lá, minha vida não tem sentido, eu tô triste, não sei o quê, se o ChatGPT for bajulador, ele vai entrar nessa onda. Ele não vai conseguir fazer aquela contraposição de, poxa, mas você não deve pensar assim, vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Ele até tenta por um tempo, mas se você insistir, não, minha vida realmente não tem sentido, realmente eu quero acabar com ela, aparentemente nessa versão 4, ele começava a te dar ideias de como acabar com a sua vida. Isso aí realmente foi uma coisa muito perigosa e supostamente isso está corrigido na versão 5. Ele não está mais tão bajulador, né? Veremos. Enfim, gente, é uma inteligência artificial que tem seus limites. Se for para usar para isso, a pessoa tem que estar ciente de todos esses riscos. Eu acho que ele é válido para você pegar algumas diquinhas, sabe? Eu tô com uma crise de ansiedade. O que eu posso fazer nesse momento? Ele te dá umas técnicas de respiração para você utilizar nesse momento. Ele pode te dar dicas de melhorar o estilo de vida, de forma geral, para você ser uma pessoa mais saudável. Mas, assim, tem coisas que você tem que desconfiar. Que realmente eu acredito que é perigoso. Você confiar totalmente e ficar falando dos seus sentimentos lá. Pode ser que um dia seja uma ferramenta mais confiável. Hoje, eu acho que não é. Essa é a minha conclusão. Porém, também para polemizar um pouquinho o vídeo, porque só para finalizar, né? Eu também não acho que você deve confiar cegamente em qualquer psicólogo. Eu acho que um psicólogo ruim, uma psicoterapia ruim, é tão ou mais perigosa do que uma inteligência artificial, que pode te fazer mal, que pode ter efeitos iatrogênicos. Assim, psicoterapia, a meu ver, não é um trabalho totalmente técnico. É um trabalho que exige uma certa competência pessoal, que não é simplesmente você ver os títulos que a pessoa tem. Você tem que conhecer a pessoa e ver se ela realmente consegue te ajudar. Isso não é uma coisa fácil. Eu sei que isso é subjetivo e pode ser difícil para você encontrar. Mas não é qualquer psicoterapia que vai te ajudar. A verdade é essa. Se for uma psicoterapia de baixa qualidade, o psicólogo ele vai cometer todos esses erros que o ChatGPT comete. Então, ele não está isento desses problemas, né? A única diferença é que você vai poder fazer uma denúncia no Conselho Federal de Psicologia, ou no regional, caso a pessoa faça barbeiragens com você. E é isso, gente. Eu acho que psicoterapia é uma coisa maravilhosa. Eu acho que muita gente precisa. Eu acho que pode ser um processo completamente transformador, que você vê sua vida com outros olhos. Eu sou super defensora de psicoterapia, mas com qualidade. Com um profissional de confiança, com alguém que você perceba que te entendeu e que tem competência para te ajudar. Não é com o mais barato, não é necessariamente com o do plano de saúde. Não estou dizendo que esses vão ser ruins. Tem pessoas competentes em todos os lugares, mesmo cobrando barato, independente do preço. Não é uma questão financeira realmente. Mas você tem que conhecer a pessoa e sim, é um trabalho de confiança, é um trabalho semi-sacerdotal nesse sentido. Realmente você tem que ter uma confiança para abrir seu coração para alguém com alguma certeza de que essa pessoa consegue te ajudar. Do contrário, pode ser um processo muito danoso, muito ruim. Enfim, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo falando um pouquinho do que eu acho que seriam boas características de uma psicoterapia bacana, né? Para ajudar vocês a reconhecerem se o processo está funcionando, o que você deve esperar de uma boa psicoterapia, quais são os efeitos que isso pode trazer na sua vida. Eu acho que isso é uma coisa interessante, que parece óbvio, mas muita gente não sabe, tá bom, gente? É isso. Um abraço.